Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar para darmos início ao nosso culto. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, porque somente tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Somos gratos porque em tudo o Senhor tem feito coisas grandiosas. E neste momento, Senhor, nós queremos primeiramente te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, perdão por tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer para que o seu nome fosse glorificado. Porque é neste momento que nós estamos, Pai, e tirando, ou melhor, permitindo que este tempo seja um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de louvor, um tempo, Pai, aonde nós vamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e do modo que o Senhor está fazendo. Então, Pai, em nome de Jesus, que a sua presença venha e continue neste ambiente, neste lugar. Nós, ó Pai, estamos aqui para poder dizer o quanto nós te amamos. Não da maneira, Pai, que muitas vezes o mundo faz, porque hoje, ainda que o tempo esteja frio ou até mesmo chuvoso, mas é o Senhor quem nos deu este período, este tempo, porque outrora, quando estava sol e seco, ainda havia, Senhor querido, ali, Pai, reclamações por causa desse tempo, mas, Pai, se o Senhor assim o permitiu, é que o Senhor está querendo o melhor para nós. Então, nesta hora, primeiramente nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, cultuando e dizendo que o Senhor é santo, que o seu amor é incondicional e que a sua presença ela é gloriosa, poderosa e grandiosa, e é por isso que nós queremos te exaltar, glorificar e agradecer. E agora, Pai, revestidos com a armadura de Deus completa, sabendo, Senhor, qual é o nosso propósito e aquilo que realmente nós viemos fazer aqui, nós queremos te clamar agora para que o Senhor repreenda, cancele, anule e desfaça agora todo tipo de amarras, setas, dardos, laços ou até mesmo situações, aquilo que estavam dizendo, falando, apontando ou até mesmo questionando, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não, Pai, tem a ver com a sua palavra, que seja agora desfeito, destruído e despedaçado, porque, Pai, quando vem, Senhor, qualquer tipo de correção ou qualquer tipo de direção da sua parte, nós sabemos que vem de Ti. Por quê? Porque a sua presença é real, como o Senhor tem nos falado, mesmo diante de tempestades, nós sabemos quando é o Senhor e nós sabemos quando é a desobediência. Então por isso, Pai, nós te clamamos que venha arcanjos com espadas de fogo desembanhadas, cancelando, anulando, repreendendo e paralisando agora toda a ação do inimigo. Os teus filhos que estão chegando à sua casa agora, aonde eles estiverem, na casa, ou agora, Pai, se locomovendo até aqui a sua casa, ou até mesmo, Pai, em outro lugar, Senhor, ouvindo, Pai, para cá, em nome de Jesus, cancela e anula todo tipo de ataque, toda seta, todo laço, todo dardo, tudo aquilo que Satanás, tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo, Pai, que as pessoas direcionaram amando o Senhor de Satanás. Então, Pai, cancele, anule e desfaça, porque, Senhor querido, muitas vezes o cansaço, ele diz e ele fala com que determinadas situações, ou determinados problemas, ou determinadas intenções que já estão no coração floresçam. Porque, Pai, há um ditado no mundo, e este ditado, Senhor, nós sabemos que é real, Senhor, porque, Pai, muitas vezes nós falamos que não tem nada a ver, ou até mesmo que as coisas não funcionam desse jeito, mas quando nós, ó Pai, percebemos espiritualmente a ação do inimigo, aí também nós conseguimos permanecer naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E este, Senhor querido, muitas vezes ditado do mundo diz, ó Pai, que muitas pessoas acabam tendo ações ou atitudes daquilo que elas mesmas estão com medo, ou estão feridas, machucadas ou magoadas, ó Pai. Então, Senhor, diante disso, nós queremos te apresentar estas vidas, apresentar os nossos vizinhos, apresentar estas famílias, apresentar, Pai, estes irmãos e irmãs que hoje se encontram até afastados e estão, Pai, permitindo com que estas vozes, estas palavras e estas condições
funções sejam o centro da vida delas. Então, cancelado e anulado está toda a ação do inimigo, cancelado e anulado está toda a ação de Satanás, para que a sua presença reine e o seu poder seja, Senhor, manifesto, que venha, Senhor, o seu reino, que este reino seja estabelecido agora, em cada casa, em cada lugar, em cada ambiente, aonde, Senhor, um dos teus filhos estiver, que essa presença esteja, e que a unção, esta, Pai, que despedaça o jugo, seja agora sobre estas famílias, sobre estes lugares, sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, reine. E nós, ó Pai, te chamamos, ó Senhor querido, nesta noite, Abba, Pai, porque nós estamos vendo, Senhor, os dias, ó Pai, estão cada dia mais difíceis. Nós vemos os nossos irmãos como estão sendo perseguidos. Nós vemos, Pai, as pessoas, até mesmo aqueles missionários, aqueles pastores, o quanto eles estão sofrendo, Senhor. Enquanto isso, nós acabamos observando aqui no Brasil, Senhor, pessoas, ó Senhor, tratando o Evangelho de uma maneira relaxada, enquanto nós vemos o seu Evangelho sendo pregado, o seu Evangelho sendo manifesto, o seu Evangelho sendo, Pai, vivo em lugares aonde, Senhor, há perseguição. Que o Senhor, Pai, nos livre deste mal, mas, Pai, que o Senhor nos mantenha em sua presença, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem estabelece e é o Senhor quem reina. Então, Pai, sobre, Senhor querido, este lugar, este ambiente, este, Senhor, que o Senhor tem nos feito vivenciar e viver de uma maneira, Pai, plena, porque muitas vezes nós queremos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, conforme as nossas metodologias, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem estabelece e é o Senhor, Pai, que tem que ser glorificado. Então, que a sua presença venha, que a sua glória venha, que o seu poder venha e que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo seja, Senhor, cumprido e seja revelado em nome de Jesus. Mais uma vez, quebre toda ação, quebre todo o laço, todas as cadeias, ó Senhor, que foram ali, Pai, lançadas e ali, Senhor, infelizmente acabaram, Senhor, sendo aceitas pela vida ali dos nossos irmãos. Pai, que em nome de Jesus, que seja agora desfeito, destruído, e aqueles que hoje, Pai, se encontram diante de uma prisão, como ali o teu servo ali, Pai, disse, muitas vezes uma palavra, muitas vezes um marcar de algo, ou muitas vezes uma situação, ou até mesmo, Pai, uma palavra dita no momento errado pode gerar uma prisão, e essa prisão fazer com que a pessoa ela se sinta ou ela esteja completamente, Senhor, à mercê da ação e das vozes do inimigo. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro dessas vidas, quebre, desfaça, destrone, Senhor querido, todos estes altares que foram levantados para que a sua glória seja revelada, porque, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para poder exaltar, glorificar e agradecer, mas antes, Pai, de tudo, é dizer, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nós passarmos. Obrigado pela sua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, por estar revelando cada dia mais. Quando nós abrimos a palavra para ler, o Senhor revela a sua palavra a nós. Quando nós simplesmente ouvimos algo, o Senhor já revela a sua palavra para nós. Quando nós olhamos para coisas tão ali simples, o Senhor revela a sua palavra, porque ela é assim, Senhor. Esta palavra, ela é revelada conforme esta profundidade, a profundidade da nossa entrega, a profundidade da nossa devoção, a profundidade daquilo que nós realmente somos e daquilo que realmente nós queremos, Pai, ser em Ti, Senhor. Somos gratos, ó Pai, somos gratos, consagramos, Pai, este período, consagramos este ambiente, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo exaltado, glorificado, engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Ô glória, aleluia. A Júlia está aí, aleluia. Glória a Deus. A paz, irmãos. Glória a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 7.
Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Uma alegria tê-los aqui, aleluia, né? Depois de um tempinho aí bom, né? Quer dizer, ainda tem mais um pouquinho, né? Mas tudo bem, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 7. Quando estava hoje perguntando ao Senhor, falando sobre algo, e todos os dias, né, ao amanhecer, sempre pergunto: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim, tem para nós? E Ele me levou essa palavra e começou a falar algo comigo, e eu quero apresentar antes de nós adorarmos ao Senhor com os louvores. Ele falou assim, diz assim a palavra do Senhor: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. E aí, trazendo para o nosso contexto essa palavra, né? Ali ele disse, ou está explicitamente dito para Moisés, para Josué, cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou ou colocou nas mãos de Moisés. E reverenciando para nós praticamente traduzindo dessa forma: seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, não se desvie, ou seja, não quebre princípios, não dê ouvidos às coisas dessa terra, não permita com que nada seja contrário daquilo que Jesus, Ele ensinou. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele brigou algumas vezes, né, com Pedro e com os outros discípulos por causa disso, né? Ele, fariseu, instruído em toda a palavra, mas disse: peraí, Jesus não disse que era para você manter estas tradições. Ele falou que era para você viver a palavra naquilo que Ele ensinou. E muitas vezes nós queremos colocar, né, o nosso jeito, né, a nossa maneira, queremos colocar na nossa cultura, queremos colocar as coisas falando: não, Deus falou. Peraí, Deus não vai falar. O que vai falar é a nossa alma. Deus não fala para poder quebrar princípio. Então, quando o Senhor falou isso comigo, Ele falou assim: permaneça onde Deus e o que Deus colocou para você fazer. Não se desvie, não se mantenha de outra maneira, não faça de outro modo. Por quê? Porque o Senhor quer aqueles que obedecem, não aqueles que vão simplesmente para algum outro lugar. Porque a obediência, ela é princípio. E nós vemos na palavra aí, pegando toda a palavra, nós vemos que a obediência, ela rege desde o início, né? Quando a palavra já foi liberada, já foi a obediência que foi gerada. Mas quando há desobediência, nós vemos que assim, primeiro foi gerado o pecado, e depois foram geradas as consequências deste pecado. É que nem uma frase que eu ouvi esses dias, e aquilo ali me chamou bastante atenção. Aquilo ali foi tremendo para mim, porque é verdade. Ele falou assim: o menininho chegou na escola, né? Vocês querem sentar pouco? Senta um pouco, a gente já se levanta para poder adorar. E ele não tinha feito a lição de casa. Daí ele chegou, ele foi o único que levantou a mão lá na sala e falou: eu não fiz. Aí a professora foi lá e deu um ponto negativo para ele. E todos os outros que não tinham feito não falaram nada e não levaram ponto negativo. Ele olhou para a mãe dele quando chegou em casa, olhou para ela e falou assim: não vale a pena obedecer e falar a verdade. Por quê? Porque a gente recebe ponto negativo. Ela falou: não, o erro não está em você receber o ponto negativo e não falar a verdade. O erro está em você não fazer aquilo que foi dito para você fazer. Então automaticamente você vai ter que mentir e você vai ter que desobedecer. Aí ele: é verdade. Então normalmente é isso, né? A gente não mente, ou a gente não peca, ou não desobedece porque é algo que vai nos custar algo. Não, simplesmente é por quê? Porque já houve uma outra compensação anterior, um outro erro, ou nós deixamos de fazer algo. Então a verdade e a obediência, elas estão fundamentadas em cima de princípios. Então a partir do momento que nós vivemos este princípio, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, a gente só precisa continuar fazendo, porque daí a glória do Senhor, ela é revelada e ponto final.
não tem esse negócio diferente, não tem esse negócio de falar, talvez, não existe talvez. Existe ou é ou não é. Existe a verdade e existe a mentira. O certo e o errado, lembra, é cultural. Mas verdade e mentira são princípios a serem o quê? Cumpridos e honrados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer mais uma oração e já adorarmos ao Senhor juntos? Amém? Glória a Deus. E você, depois que você puder, do jeito que você quiser estar adorando a Deus aí. Você que escolhe, tá? Se você quer ficar aí em pé, quer ficar sentado, o importante é você adorar a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com alguns louvores aqui. E eu peço a sua consideração porque eu peguei aqui alguns louvores da época de Moisés, entendeu? Abraão, assim, um pouquinho recente, né? Assim do nosso tempo, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua glória. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem agido. Somos seus e queremos te adorar. Queremos te bendizer. Queremos glorificar e exaltar ao teu santo nome. Santo tu és. Você que pode, comece a adorar ao Senhor no seu lugar. Comece a manifestar a sua adoração a Ele. Oh, aleluia, Santo. Graças te damos, Pai. Ministrando sua graça e amor. Oh, aleluia. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são.
exaltado é o nome do Senhor, porque a sua presença, a sua graça, a sua glória e o seu poder permanecem. E que a nossa adoração continue cada dia mais diante da dificuldade, diante do problema, diante da circunstância e até mesmo em momentos felizes e alegres, que a nossa adoração seja contínua e que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus nos tome, se apodere de nós de uma maneira tão sobrenatural, que tudo aquilo que formos fazer não sejamos mais por impulso, por gosto, por necessidade, mas simplesmente para poder dizer que nós vivemos aquilo que o Senhor preparou para nós, e nisso vamos glorificar, exaltar, engrandecer, exaltar o nome dele em todas as nossas ações e atitudes. Que essa presença seja real cada vez mais e que a glória dele nos tome, nos encha e que possamos ser completamente tomados por essa presença gloriosa. Aleluia! Santo, 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 Santo! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Santo! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Descerá sobre ti o Espírito Santo, Maravilhoso tu és, Pai! e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Aleluia! Vem, Espírito Santo, me guiar. Senhor! Vem, Espírito Santo, restaurar. Eis-nos aqui, Espírito Deus! Vem, Espírito Santo, visitar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai! Santo é teu nome! Santo é teu nome, Jesus! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Glórias a ti, Pai! Maravilhoso tu és, Senhor! Maravilhoso tu és, Pai! Maravilhoso estar diante da tua face, diante da tua presença, Senhor. Que cada vez mais o seu amor nos inunde, mas que essa presença permaneça. Somos seus, Pai. Somos seus.
Então continue soprando, Espírito de Deus, e leva-nos para onde o Senhor quiser, e usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Toma-nos, Pai, com autoridade e ousadia, Senhor. Somos seus e queremos continuar esta adoração a Ti, Pai. Aleluia. Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Rei, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Obrigado, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Santo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Entregamos diante de Ti, Pai, a nossa oração. Somos seus, Senhor. E não há nada maior do que, Pai, estarmos diante de Ti, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Jesus, a Ti, Jesus, Santo. Dia e noite suba a Ti nossa Vamos, Pai, te adoramos, Senhor.
de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Tire esse tempo agora. Tire esse tempo agora para você depositar tudo nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que de repente você veio sentindo, tudo aquilo que de repente durante esses dias foram coisas que foram colocadas dentro de você, ou de repente você olha e você está simplesmente querendo só vir aqui para poder agradecer. Então faça isso agora neste momento. Não deixe com que nada atrapalhe, ou um pensamento, uma atitude, ou qualquer tipo de reação, porque a presença de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos leva e nos impulsiona a agradecer, independente daquilo que estamos vivendo ou passando, porque a glória é dele e sempre será dele, e tudo que estamos passando é para que o nome dele seja visto em tudo aquilo que nós fizermos. Então, continue agradecendo. Pai, somos gratos. Pai, obrigado. Pai, graças te damos. Obrigado pela fortaleza, obrigado pela alegria, obrigado também, Senhor querido, porque existem, Pai, muitas vezes momentos de tristeza, porque é a tristeza que vai nos gerar, Pai, e até mesmo ela vai saltar de alegria diante da sua presença, Pai, porque, Senhor, a sua palavra se cumprindo diante de todo o propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. Então, Pai, continue fazendo, continue nos levando a viver, Pai, desta maneira, a viver nesta intensa adoração, nessa intensa entrega, nessa intensa prostração diante de Ti, onde as pessoas não vão mais ficar olhando, observando, mas através da Sua presença viverão tudo aquilo que o Senhor preparou para elas neste tempo, para louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua graça, obrigado por nos forjar, obrigado por nos manter, obrigado por estar, Pai, conosco em tudo e em todos os lugares. Somos gratos a Ti. Nos ajude a continuar e nos dê, Senhor, cada vez mais fortaleza e coragem para nós, ó Pai, continuarmos e fazermos tudo conforme o Seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim, Senhor, queremos entregar, queremos nos prostrar e queremos continuar em adoração a Ti. Pai, te adoramos através dos louvores, te adoramos através da oração e queremos continuar te adorando. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Já quero chamar aqui as crianças para nós estarmos orando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar na frente aí, não tem mais espaço. Aí pode ir para lá, vai para lá, vem, isso, mais, até lá na ponta. Até lá na ponta, isso. Aleluia. Já ficou pequeno para as crianças, tá vendo? Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor, graças te damos. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor. Continue, Senhor, instruindo e levando cativo os pensamentos, Pai, de cada uma dessas crianças. Livra-os, Pai, do homem mau. Livra-os, Pai, da língua mentirosa. Livra-os, Pai, de todo incidente e acidente, mas também livra-os, Pai, desta cultura que está querendo levá-los, Pai, a algo que não provém e não prega e não promulga, Senhor, os Teus princípios.
Livra-os, Pai, e faça com que a sua presença seja cada dia mais real e que eles continuem, Senhor, com esta verdade cada vez mais florescendo, com os seus princípios e com aquilo que Jesus está ensinando. Que o seu amor, Pai, seja pleno e que eles continuem sendo, Senhor, cada vez mais, ó Senhor, abençoados por Ti. E agora, Pai, ali nessa salinha das crianças, instrua-os, Pai, e faça com que eles pratiquem tudo aquilo que eles aprenderem. Somos gratos a Ti, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder ir para lá? Ué, pode ser por hora. Ah, tá. É. Mas Como assim? Já foi, tá bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma alegria vê-los aqui. Uma alegria ver o João também. Eu não vi o João, mas está ali. Estou vendo meio de relance o João, né? Aleluia. Estou vendo as cobertas do João. Aleluia. Né? Ah, é? Glória a Deus. Você já está dormindo assim no louvor, então glória a Deus. Né? Já é bênção de Deus. Aleluia. Né? Ou glória. Amém? Então quero aqui já chamar o Josafá, que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Essa folhinha que vocês estão vendo aqui na frente, irmãos, enquanto o Josafá está subindo, já é a demarcação das ruas que nós já estamos orando, tá? Então aqui já está a demarcação das ruas, né? Como não só aqui, aí onde nós nos estamos, aqui no Cavalo Marinho, mas também as ruas ali próximas, tanto paralelas quanto travessas, tá? Então nós já estamos orando aqui, amém? Estenda sua mão para cá, Pai, nós te agradecemos, somos gratos a Ti pela vida do Seu Filho, Senhor, e que agora em nome de Jesus, que a Sua presença continue, use Ele da maneira que o Senhor quer, e coloque, Pai, e continue colocando as palavras que o Senhor tem para a vida dele, e automaticamente quer, Pai, falar conosco. Ministra, mais uma vez leva os nossos pensamentos ao conhecimento de Cristo, guarda-nos, Pai, e que em nome de Jesus, que nada seja roubado, que tudo, Senhor, que venha, seja, Pai, para a edificação e para, Senhor querido, a nossa formação. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava com saudade de você, a Deus, Jaqueline. Esse tempo. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, verso 5, capítulo 8, verso 5. Um dia de chuva, né? Um dia chuvoso. Glória a Deus. Até hoje foi presente o João Vicente aí no culto aí, né? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 8, verso 5. Fala assim, aqui no cabeçalho fala assim, a cura de um servo de um centurião. Verso 5 fala assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, explorando. Senhor, meu servo está em minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor,
eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e meu servo será curado. Verso 9 fala assim: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldado a minha ordem, e diga a este: vá, e ele vai, e diga ao outro: venha, e ele vem, e o meu servo faça isso, e ele faz. Verso 10: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse ao que acompanhava: em verdade eu lhe digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomará o lugar, a mesa, como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas o meu filho do reino está lançado para fora nas trevas. Ali haverá choros, ranger de dentes. O verso 13: então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora seu servo foi curado. Só até aqui. Esse mês de maio, né? Esse mês de maio, nós estamos falando aí, sendo curado pela fé, né? E aí, eu comecei a ver algo, e orando a Deus, né? Pela palavra, e tremendo que Deus, o que Jesus tem sido usado, né? E as vidas enfermas também que procurava Jesus, né? A gente sabendo da história, né, da mulher do fruto de sangue, né? Ela colocou no coração dela tudo que ela já tinha sofrido e gastado, mas ela colocou no coração, falou assim: se eu só tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. Certo de Jericó, né? Ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali, naquele caminho, né? E falou assim: eu vou aguardar lá, porque assim que Jesus se aproximar, eu vou pedir para ele, e eu creio que ali haverá um milagre. Zaqueu, né? Zaqueu, cobrador de impostos, já vivia algum tempo ali, um homem rico, né? Só que ele não estava contente com a vida que ele estava levando. Então ele falou assim: eu vou subir no pé daquela figueira, né? E vou aguardar Jesus passar ali, e aí eu vou ver Jesus. E vários tipos de fé, né? Aqueles que iam até Jesus para ser curado, com um aleijado já há 38 anos também, né? Ali no tanque, né? E outras vidas que Jesus ia até, como a sogra de Pedro, né? Jesus entrando ali naquela casa e vendo a sogra de Pedro ali com febre, né? E aí aconteceu um milagre. E aí nós aprendemos que aonde Jesus entrava, na casa, na praia, enfim, qualquer lugar que Jesus estava, né? Aquele ambiente era mudado, né? Tanto o cego de Jericó,
a mulher de fruto de sangue, Jesus na praia, Jesus orando ali no monte, quando ele descia, acontecia algo. E aí eu comecei a meditar nesse versículo, né? E algo chamou a atenção do centurião, né? Porque a gente não está falando de um crente, né? A gente está falando do homem que ele tinha um poder, né? Vamos falar assim, geralmente as pessoas quando têm valores é bem sucedido, e aí ele até pensa diferente, né? Principalmente aqueles que têm os valores que vai para o coração, sobe para a mente. Só que aí, esse homem, ele foi até Jesus, não pelo que estava acontecendo na casa dele, né? A palavra daqui relata que ele tinha 100 soldados que ele comandava ali. E ele foi até Jesus pelo servo, vamos dizer assim, pela uma pessoa que estava sofrendo algo dentro do lado dele. E ele falou assim: não, eu não vou ver esse rapaz aí, esse homem aí sofrendo. Como eu já vi várias vezes falar de Jesus, e eu vou falar com Jesus. Eu vou falar com Jesus porque eu creio que Ele vai curar. Esse homem por várias vezes viu falar dos milagres, das curas. Ele não andava com Jesus. Então aconteceu algo sobrenatural, porque quando ele mandou os anciãos ir até Jesus, que realmente Jesus estava vindo e se aproximando, né? Acho que ele olhou assim e falou assim: uau, né? E Jesus veio mesmo, né? Então foi na hora que ele chegou junto de Jesus e falou assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor chegue até debaixo do meu telhado, né? E aí, quando ele falou assim, que ele olhou, ele falou assim: eu tenho um soldado, e quando eu dou a ordem ele vai. Outros, quando eu dou a ordem ele vem. E assim será mesmo o meu servo. Daqui onde o Senhor está, só dá uma palavra. E aí eu comecei a olhar para esse versículo e falei assim: teve uma vez que um rapaz, né, pastor conhecido de todos nós, e ele olhou para mim, eu falando os milagres, as coisas que Deus fez na vida da minha mãe, e ele olhou para mim e falou assim: ei, Jonathan, você tem muita fé, hein? E aí, não precisa nem falar o nome, né? E aí, eu lendo esse versículo, eu falei: perdão, Senhor, eu não tenho fé não. Eu não tenho fé. Porque, como eu falei no início, algumas pessoas que estavam enfermas e falavam que eu vou ter Jesus e vai ser resolvido, só que ele aqui, ele foi até Jesus. E ao mesmo tempo ele falou assim: não precisa o Senhor ir até minha casa. Daqui mesmo, o Senhor dá uma ordem e meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado com isso, né? Com o que estava no coração dele, porque ele estava falando algo sobrenatural, né? Como Jesus havia curado e acontecido alguns milagres com as vidas enfermas, desde a multiplicação dos pães, enfim.
E vamos dizer assim, Jesus conhecia várias vidas, né? Os que acompanhavam ele e até aqueles que falavam, não quero saber não. Olha isso aí, ele é filho de Maria, de José, né? O pai dele é carpinteiro, né? Então Jesus sabia das pessoas que acompanhavam ele e das pessoas também que não queriam saber. Só que esse homem, com o problema que ele tinha na casa dele, ele saiu da casa dele. Ele falou assim, eu vou ter Jesus. Como eu falei do cego de Jericó. O cego de Jericó saiu da casa dele para ir até Jesus. A mulher do fluxo de sangue saiu da casa dela para ir até Jesus. E às vezes, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, junto com Cristo, nós aprendendo o Espírito Santo de Deus falando nos nossos corações. E aí nós olhamos e falamos assim, mas espera aí, eu preciso ir para a igreja hoje, está tão frio, né? Você viu que garoou o dia todo, né? Mas eu tenho que ir para a igreja. Às vezes nós não queremos sair da nossa casa. Até no momento, vamos dizer, estou um pouco resfriado. Você viu que a temperatura caiu bem, não vou sair de casa. E a maioria das pessoas que estavam enfermas, como eu já citei o nome aqui, saíram das casas para ir até Jesus, para receber a cura, para receber um milagre. Né? E às vezes nós ficamos presos ali dentro do lar e falamos assim, não, vai passar algo hoje na TV, eu preciso assistir isso aí. Ou eu estou um pouco cansado. Esse final de semana eu trabalhei bastante, não vou sair de casa não. E aí nós aprendemos também que quando nós vamos até as casas, orar pelas vidas, ou fazer culto no lar, ou mesmo uma visita, acontece algo sobrenatural, né? Porque as vidas vêm até a igreja, a busca de Jesus, mas quando nós saímos para ir para as casas visitar, ou mesmo para fazer uma oração, ou que seja uma visita, antes de nós entrar, Jesus já entrou na frente, pela nossa atitude, pela nossa fé, pela nossa oração. No início aqui eu estava orando a Deus e o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração. Quando nós se preocupa com o próximo, né? E esse homem, pela autoridade que ele tinha com o salário dele, os valores, né? Uma pessoa bem sucedida, mas ele se preocupou com o próximo, né? Porque é comum às vezes nós olhamos e falando assim, eu acho que o meu vizinho está bem financeiramente. Às vezes as pessoas está passando por algo e você fala assim, eu não vou ter aquela casa, eu vou oferecer um arroz ou um feijão, uma cesta básica, não, eu não vou não. E às vezes a gente fica preso nisso aí, né? Ou então nós cumprimentamos nossos vizinhos, como é que você está? Tudo bem? E automaticamente a pessoa vai olhar para você e vai falar, está tudo bem. Se nós não parar para conversar, para perguntar realmente como ele está, ele vai falar, está tudo bem. Às vezes está passando por uma luta, por um momento difícil, e ele vai falar, está tudo bem. Mas esse homem, além de conhecer Jesus por ouvir falar de os milagres, então esses homens que foram até Jesus, o centurião,
aliás, os anciões, né, falou para Jesus, né? Falou assim: realmente o Senhor ajuda ele. Ele é um homem bom. Ele é um homem que fundou a sinagoga, né? Ele era uma pessoa que não se preocupava com ele, mas fazia diferença. E nós sabemos que a salvação não depende de algo bom que eu faço. Ah não, mas espera aí, você deu um prato de comida, você vai ser salvo, você fez algo para a pessoa, ajudou. Não, não é isso. Só que acontece, quando nós ajudamos o próximo, quando nós pensamos no próximo, o que aquela vida está passando, e às vezes no momento ele em cima de uma cama, né? Como estava esse homem sem poder caminhar, o Deus Todo-Poderoso olha para mim e para você pelas nossas atitudes. Não que um prato de alimento vai levar você até o reino dos... Não. Só que os homens falaram assim: ô Jesus, ajuda ele. Ajuda ele porque esse homem tem um coração bom. Jesus já sabia. Vamos dizer assim, nem precisava, né? Nem precisava daqueles homens estar comentando, fazendo esse comentário. Só que os homens, né, falaram assim: ele é um homem que faz a diferença, ele é amigo de todo mundo. Então, Jesus ali lançou uma palavra: vai, seja feito conforme você crê. Às vezes nós começamos a meditar na palavra, né? Como eu falei também da multiplicação dos pães, né? Jesus passou os pães ali na mão dos discípulos, né? Para ele sair distribuindo. Jesus podia fazer isso aí, ele e a multidão, não passar para onde, ele mesmo distribuir, né? Mas o que eu aprendi nisso aí é que Jesus realmente está mostrando para o homem, né? Que quando nós estamos com o coração em Deus, quando realmente nós obedecemos, acontece um milagre, né? Porque a gente está querendo. Porque nós somos limitados como ser humano, né? Se fosse outra pessoa, eu ia falar assim: não, mas espera aí, daqui Jesus vai dar uma palavra e realmente meu cérebro vai ser curado. Só que aquele homem já creu. Antes de Jesus falar algo, ele falou assim: eu creio que daqui mesmo o Senhor só lançará a palavra e ele será curado. Olha a fé. É a fé sobrenatural. Como eu falei no início, das outras vidas que foram até Jesus, aconteceu o milagre, só que Jesus ficou olhando, né, para o céu. Ele voltou a ver a outra aleijada, pega sua cama e senta. Mas a palavra aqui fala que Jesus ficou maravilhado, né, com a fé daquele homem. E é para nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, quando realmente nós cremos. Porque o que acontece? Eu até estava orando, e se nós vamos lá para esse espaço, ou outro espaço até maior, fala assim: não, realmente aqui, né? Aqui uma igreja, um espaço legal. Vamos orar, Deus vai mandar vidas, eu creio. Então, mas o que nós estamos realmente crendo verdadeiramente? Não da boca para fora, falar assim: não, não, eu sei, Deus vai realmente mandar as vidas, mas
além da oração, nós temos que pagar o preço de crer e ter as vidas, né? Para fazer visita, para nós entrar na casa ali e orar, porque o Deus Todo-Poderoso está olhando o nosso coração, como realmente nós cremos, né? E quando você não consegue, dentro do seu lar, resolver algum probleminha, né? Porque às vezes em famílias, glória a Deus, aleluia. Quando nós falamos em família, que é bastante gente, não, mas só o mais próximo ali. E aí sempre tem um probleminha, sempre tem algo para nós resolver. E tem aquele que nós olhamos e você fala assim, ei Deus, é a hora que eu entrego na sua mão, porque só Deus tem a misericórdia. E a hora que o Deus Todo-Poderoso gosta, né? Que amém. Meu filho entregou nas minhas mãos. Então agora é a hora que eu vou agir. Aquele probleminha que você fala assim, não, aqui eu vou fazer, eu vou pagar essa parte, eu vou ajudar, eu vou. Aí está no nosso controle. Só que tem algo na nossa vida, como aconteceu na vida desse homem, porque saiu do controle dele e falou, não, agora é com Jesus. O que ele está passando, eu não vou conseguir resolver. E aí um momento que eu creio assim que Jesus gosta, quando nós olhamos para nós mesmos, falar assim, Senhor, eu sou limitado. Senhor, minha fé não chega, mas eu vou entregar na sua mão, porque Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus que capacita. Tu és um Deus onde o Senhor coloca a mão, é resolvido. E aí aconteceu o milagre, né? Quando Jesus deu a palavra, esse homem foi curado. Algo sobrenatural, porque o centurião realmente ele olhou e falou assim, não, isso aqui não está no meu controle, eu não consigo. Até tem um soldado aí que resolve alguns probleminhas, mas é outra área. Agora, para o homem que está enfermo, para o homem que não está. E aí, na minha vida e na sua, não é diferente, né? Mas assim, quando nós cremos, às vezes nós olhamos, como eu já falei, de dentro da nossa casa, da nossa família, e aí nós falando assim, Senhor, se essa pessoa hoje aceitasse Jesus, estou indo para a igreja, eu ia dar uns pulos, glória a Deus. E tem outro lado, né? Porque nós entregamos na mão do Cristo, só que também não é como eu e você espera, não é como eu e você quer, no nosso tempo. E aí, como eu já falei aqui algumas vezes, no dia a dia, às vezes nós pedimos algo para Deus e nós queremos para agora. Fala, Senhor, eu entreguei nas suas mãos, que venha a resposta. E aí, a gente olhando para a história de Daniel, né? Daniel ali pagando o preço de oração, de manhã, meio-dia, no final do dia. Ele já estava fazendo a parte dele, que era a parte de oração. Só que quando o rei deu a ordem, né? Daniel olhou e falou assim, não, essa não, eu não vou obedecer ao rei, eu vou obedecer ao meu Deus.
E aí realmente fé, porque Daniel olhou assim e falou assim, eu posso até, né, essa ser a última noite minha, só que eu estou partindo daqui, mas eu estou nas mãos do Deus poderoso, não na mão do rei. Então, amados, Deus durante a semana falou bastante comigo através dessa palavra, porque eu preciso crer. E até tem um hino lá, né? Como Zaqueu, né? Que às vezes nós ficamos falando assim e nós pedimos, né? Entra na minha casa, e nós pedimos para Deus entrar na nossa casa, né? Ah, é mesmo? Sim, entrar na minha vida. Só que o Deus Todo-Poderoso, tudo que Ele tem que fazer por mim e por você, Ele fez. Ele já deu todo o universo. Ele já nos entregou. Ele já entregou o Filho para morrer na cruz pelas nossas vidas. Ah, Jonathan, mas eu não vou louvar esse hino? Sim, entrando na minha casa muda tudo, né? Mas eu preciso ir até Jesus. Eu preciso ir até Cristo. Não olhar para os momentos difíceis, temperatura, chuva, cansaço. Eu tenho que realmente se entregar a Ele, porque Ele vai fazer. Na verdade, Ele já fez. Eu creio que algumas orações que eu já fiz, até mesmo repetindo, né? Que Deus já fez. Só esperar o tempo dele vai ser concluído, né? Como eu falei aqui também da oração, quando eu vi os homens ali naquela sala ali orando, e aí quando eles saíam daquela sala, iniciava ali uma oração, um pouquinho tempo, começava o meio-dia, ia até 18 horas, 22 horas, algumas vezes eu olhava e falava assim, não, eu vou embora. Acho que eu tinha que orar aqui, já orei tudo já. Desde a família, o presidente, o prefeito, o governador, bairro de Perus. E aí, quando eu encontrava os pastores ali outros dias, eles começavam a falar, né, de tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha revelado para a vida deles. Então, esse homem realmente creu, né, no que Jesus era. Na capacidade que Jesus tinha por todas as vidas, os enfermos, as vidas que amavam Ele e que não amavam. Ele não era discípulo de Jesus, só que era um homem que realmente tem uma fé sobrenatural. E aí eu fiquei orando a Deus e falei, Senhor, eu quero ter a fé como esse homem, de olhar e falar assim, eu já creio que o Senhor já respondeu. Eu creio que o Senhor já levantou a mão sobre a minha casa e, né, o próximo ano, o próximo mês, a próxima semana, não sei, mas eu creio que... E aí, para realmente o Deus acrescentar a nossa fé com a vida desse homem, com a fé que ele tem. Não eu olhar e falar assim, Jonathan, você crê que Deus já fez? Não, eu creio sim. E aí a palavra de Deus fala no livro de João 15, né? Que realmente quando nós cremos,
realmente nós temos que obedecer. Realmente nós temos que fazer a vontade dele. Não dá para mim falar assim, eu creio em Cristo, mas como é que você está? Quais as nossas atitudes, nosso tempo com ele? Crê? Então vamos caminhar junto e seguir, né? E aí a espera dos milagres. E esse dia eu estava falando com o pastor e eu falei assim para ele: tudo que Deus fez nesse lugar, nós não podemos esquecer, né? Os presentes que Deus deu, né? Porque que acontece? Quando Deus faz algo, cura, transformação, nós não podemos esquecer. Chegamos na igreja e recebemos um presente, né? De ventilador. Recebemos um presente ali do filtro. Amados, quando eu olhei para o filtro algo sobrenatural, eu até achei que o pastor ia pedir um valor, né? Porque ele falou assim: esse filtro é para vocês. Eu olhei assim, eu falei assim: amém, agora ele vai passar o valor. E ele falou: não, é seu, é de vocês. Então, tudo que Deus fez e continua fazendo na minha vida, desde a minha conversão até hoje, eu não posso esquecer. Eu tenho que ser grato a Ele. E ainda as coisas que Ele me fez, eu preciso ter fé, como esse solteiro, como esse homem que tinha um soldado que era debaixo da cobertura dele, do poder dele. Se ele tinha 100 e a um estava enfermo, ou 99, mas a palavra dele fala assim que era servo, esse homem podia trabalhar só para ir ali dentro do lar, para servir. Só que ele falou assim: não, esse eu vou falar com quem resolve, com quem tem poder nessa área. Amém? Só até que o Deus poderoso tem falado no meu coração, através desse versículo. Eu gostaria de fazer uma oração aqui para finalizar nessa noite. E Pai, ó Deus amado, Deus poderoso, maravilhoso, papai. Assim, ó Deus, como eu iniciei, papai, aqui falando da fé, Senhor. Eu iniciei aqui falando dos milagres, das curas, papai, tudo que o Senhor tem feito nessas vidas, Pai. As vidas que foram até a Ti, papai, e outras que mesmo porque eu estava enfermo dentro do seu lar, Pai, não conseguia caminhar, Senhor. Mas o Senhor foi até essas vidas que estavam enfermas, Senhor, em nome de Jesus. E nós vimos aqui na palavra, papai, falando da fé sobrenatural, papai. Porque às vezes, ó Deus, eu falo que tem fé, Senhor, mas quando eu comecei a meditar, Pai, na Tua palavra, Deus, que fala desse homem, eu olhei assim, pedindo perdão para Ti, Senhor. Porque eu falei: Senhor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé, porque às vezes, ó Deus, algo que o Senhor já está fazendo, Pai, mas eu fico travado. Então que o Senhor venha acrescentar minha fé, papai. Oh Deus, que nesse oficial romano, papai. Oh Deus grande, Deus amado, que, oh Deus, nós podemos meditar na palavra, Senhor, ou mesmo ser ministrado, Deus. Que o Senhor fale no meu coração e realmente eu creio. Oh papai, em nome de Jesus, que mude, papai. Oh Deus, a fé que acrescente, papai. Que eu venha olhar, Deus, para o meu lar, Pai, para a minha família, para os meus parentes, para a vida daqueles, ó Deus, que não conhecem a Tua palavra, Senhor, e fala: não, eu creio, porque eu sigo um Deus poderoso que faz, porque eu sigo um Jesus que aonde Ele entra, papai, naquele lar, Ele muda, Ele transforma, em nome de Jesus. Por isso, papai,
Oh Deus, nós podemos, Senhor, querer parar, Senhor. Nós não podemos, Deus, olhar para os lados, Senhor. Nós não podemos, Deus, olhar para as vidas, oh Deus, que às vezes estão querendo parar, Pai, estão querendo desistir, mas realmente, papai, o Senhor faz, o Senhor capacita, o Senhor cura, oh, em nome de Jesus. E agradeço a Ti, Pai, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Faz um momento do culto aí. Amém, glória a Deus. Deixa eu passar algo aqui, até semana passada nós falamos sobre isso, né? Que todos os cultos agora nós vamos tentar fazer isso, né? Aí. Glória a Deus. Mãe, você quer testemunhar? Dar o testemunho? Nós conversamos semana passada que assim, a gente quer ver se todos os cultos a gente começa a dar pelo menos uma pessoa vir aqui dar testemunho. Por quê? Porque a gente está vendo muita coisa acontecendo e está deixando de dar o testemunho. E assim, todo mundo fala, mas o que está acontecendo? Que nem, olha que interessante que nós estamos vivendo. As pessoas estão sendo curadas e não estão dando testemunho da cura. E aí, gente, para nós é normal. Vai em outra igreja ver se tem? Não. Por quê? Porque para nós é algo natural, mas sim, se não testemunharmos, como alguém vai saber? Então, e é isso que a gente tem que começar a praticar. Então, todo culto, pelo menos uma pessoa, nós vamos estar ali conversando para dar um testemunho. Vai ser qual testemunho? Não, o testemunho que a pessoa quiser, né? Se de repente ela quiser vir todo culto dar um testemunho, pode vir tudo. Vai assim, vai ir por episódio, né? Episódio 1, 2, vai embora, né? Aí é mais fácil. Amém? Mãe? A paz do Senhor. Amém. Amém. Meu testemunho é que desde quando eu mudei para a Casa Paulista em 2005, desde 2007, eu estou indo no otorrino porque eu fiquei surda de um ouvido. Ouvi assim bem pouquinho, aí foi sumiu tudo. Aí eu comecei, todo mês eu passava por otorrino, ela pedia o aparelho, não vinha. Aí quando foi em 2000, foi agora em 2026 que eu mudei para cá. Olha, graças a Deus, orando, pedindo para Deus abençoou uma instituição que eles me deram o aparelho e eu estou ouvindo. Graças a Deus, olha gente, é uma coisa tão diferente assim, sabe? Quando você não ouve, você fala alto, você grita, não é que grita, você fala alto porque você não está ouvindo. Então as pessoas acham que você é doida, que você grita porque você quer, né? Mas não é, porque toda pessoa que não ouve é horrível. Porque se você está andando na rua, você do lado do meu foi do lado direito, eu ouço do lado esquerdo, você não ouve nada. Muitas vezes, quase eu ia buscar pão de manhã, quase que a motocicleta me atropelou umas 2 ou 3 vezes. Mas agora não, graças a Deus, Deus abençoou essa instituição, eles me deram o aparelho, já estou usando. Não está assim aquele nítido, sabe? Porque quando você ouve natural é uma coisa, quando você usa o aparelho é diferente. Ainda está um pouquinho chiado, né? Mas eu vou agora, dia 21, eu vou fazer ir lá no médico para ele ver, para ela acertar tudo direitinho. Mas olha, gente, eu agradeço muito ao Senhor Jesus, porque Ele me ajudou bastante. Porque vocês fazem as contas de 2007 até 2026, quantos anos eu não esperei, sabe? Então eu agradeço ao Senhor Jesus.
E também quero agradecer a Deus pela vida do meu neto, Lucas. Esses dias ele foi em casa, eu acordei de manhã, eu estava tão ruim, mas tão ruim, que eu, sabe assim, que você não conseguia que ninguém chegasse perto de mim e nem me abraçasse. Ele veio me abraçar, eu falei para ele, filho, não abraça a avó, que a avó hoje não tá legal. Ele olhou para mim assim, sabe? Ele falou, não, vó, peraí, não é assim. Ele falou assim, senta aí, eu sentei na cadeira, ele pôs a mãozinha dele na minha cabeça e orou. Mas a fé dele foi tão grande, sabe? Que ele orou, olha, na hora, aquilo foi sumiu o dia inteiro. Aí eu passei, tava, sabe quando some, assim, sabe? Aquela coisa que você não pode nem, a pessoa chegar perto de você, eu estava assim. Aí ele falou, não, vó, isso está errado. Deixa eu pedir para Jesus. Do jeitinho dele, com a fé dele, ele orou. Por isso eu agradeço a Deus e agradeço pela vida dele. E agradeço também pela oportunidade. Glória a Deus. Você viu que bênção? Já dá para começar lá. Nunca pode duvidar da fé de uma criança, porque a fé dele é Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente recebe, a gente sente. Deus é bom, né? Aleluia. E é isso, irmãos. Assim, nós temos que praticar e fazer com que as pessoas que estão do nosso lado também façam o mesmo. O Josafá falou duas coisas aqui na ministração que, assim, acabaram me atentando para duas coisas, assim, não distintas, mas uma acabando completando a outra, né? Uma deles que ele falou foi exatamente aquela parte, né? Como intercessor é mais fácil de você entender. Quando você não é, acaba ficando um pouco difícil, né? Que ele chegou e ele falou assim, o centurião não foi por causa dele. Aquilo mexeu comigo lá atrás. Como assim? Ele falou, então, o intercessor é isso. O intercessor, ele não intercede por causa dele. Ele não intercede por ele. Ele não faz por ele. A vida dele é pelo outro. E muitas vezes é incompreensível por quê? Porque muitas vezes você está passando por situações diversas, mas você continua ouvindo a Deus e intercedendo pelas pessoas. Por quê? Porque não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele. Então assim, isso que é sobrenatural, né? Você vê ali o centurião e ali automaticamente o Senhor me retratou o intercessor, aquele que se coloca na brecha. Logicamente, daí a gente olha todas as outras circunstâncias, situações, aquilo que o Espírito Santo de Deus hoje é para nós, aquilo que Jesus ele foi para nós, né? E ele está sendo agora que nós vivemos a vida dele. E o segundo ponto foi essa outra parte que, ao levantar, quando o Senhor me deu essa palavra, vocês podem perceber que de domingo eu não tô mais fazendo a gravação, né, do áudio, né, de manhã. Então eu fico ali e fico meditando no que o Espírito Santo de Deus está falando, por causa assim, também tem a ver com o culto, mas exatamente por causa do domingo, para poder parar e falar, Senhor, o que o Senhor está querendo? E aí hoje ele falou muito comigo nisso aí, ele chegou e falou assim, eu achei tão tremendo, porque a hora que o Josafá falou sobre o tempo que a gente passava lá em oração, o Espírito Santo de Deus exatamente falou isso comigo hoje, ele falou assim, vocês estão orando pouco. Daí você fala assim, que pouco que é esse, né? Entre 1, 2 horas é pouco. Por quê? Porque não era o meu hábito. O hábito era sempre mais. E ele chegou e falou assim, para de se atentar e se preocupar com as coisas e faça o que eu te mandei fazer. Como assim, Senhor? Ele falou, se atenta ao que eu te mandei. Porque o sustento é meu, as coisas são minhas e você é meu. Sabe quando você entra em choque, você fica... Porque você vai querendo fazer ali, daí Deus falou, para. Sabe por quê? Porque se não for eu, logicamente, né? Daí entra lá Salmos, aí ele me levou para Provérbios, me levou em Eclesiastes, daí foi passando na Bíblia mostrando, né? Se não for eu, quem será? Você. Você consegue fazer algo? Mudar algo?
pela sua força? Daí ele chegou e falou assim: você consegue mudar só alguns segundos da sua vida, ou retroceder ou avançar? Daí, opa, ele falou: então, deixe eu fazer. Mas perceba cada detalhe, meu detalhe, perceba em todo momento a minha voz. E foi muito explícito. Então, a hora que o Josafá fez, ele estava pregando ali, o Espírito Santo de Deus lá atrás comigo, assim, mexendo dentro de mim. Porque muitas vezes nós ficamos assim, né? Preocupados, apreensivos e até mesmo, né? Podemos até colocar a palavra distraídos. Não distraídos de não fazer, distraídos de não perceber. De estar ali atentos a algo, mas não é aquele algo daquele jeito. É aquele algo do jeito de Deus. Então você para e fica assim: como assim é? Que as pessoas querem colocar as coisas do jeito que eles acham. Porque viram, porque ouviram ou porque fizeram. Mas o que Deus acha disso? E por isso que eu falo, a hora que o Josafá começou a ministrar, a palavra me rasgou, foi batendo lá, né? E é verdade, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E toda vez que tem a ver com Ele, toda vez que a gente permite isso, acontece de que maneira? Perfeita. E é isso, a gente não tem que aceitar nada mais do que isso. A maneira de Deus é perfeita. E é isso que Ele quer fazer conosco, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite, agradecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. E deixa eu já avisar, essa semana, a gente tem que começar a colocar algumas coisas mais específicas e pontuais, né? Então essa semana, como na segunda nós temos oração, mas a partir da terça até sábado é bem provável que fique aqui, comece de manhã e fique aqui até a tarde, porque daí já arruma para o culto de domingo. Mas todos os dias aqui à noite, eu não vou afirmar se vai ser a partir das 18, mas é bem provável, estou me preparando para a partir das 18, tá? Já estar aqui na igreja para a gente poder intensificar já o término. Como assim? Porque assim, tem algumas coisas que são mais detalhes, e que assim, não é coisa que vai fazer barulho, mas é coisas que precisam ser feitas. Então arrumar algumas coisas, fazer algumas coisas, então a gente já vai fazer essa semana inteira. Eu estou me propondo em fazer, e aquele que puder estar, então, sei lá que dia, que tempo ou o que podendo estar, vamos estar juntos. Não é para vir todos os dias, porque você tem suas responsabilidades, mas vir os dias que de repente são ou que você pode estar. Por quê? Porque assim, tem algumas coisas que a gente está acertando. Isso aqui foram 2 dias de trabalho aí, porque vou falar uma coisa para vocês, irmãos, esquece desse negócio, pelo amor de Deus. Próximo altar não vamos fazer de palete, tá? Não, só se a gente mandar fazer os paletes do mesmo tamanho. Porque eu vou falar para vocês, você pisava em um, você colocava um, e daqui a pouco você vai assim, daí você colocava outro, aí você colocava, não, se for todos iguais, todos do mesmo tamanho, produzido igualzinho, certo? Caso contrário, não. E é sério, você arrumar ali. E o detalhe, na hora que a gente bate o nível, sinceramente, eu fiquei assim, falei, não, eu não vou ter que desmontar isso de novo, não, vou ter que desmontar isso de novo. Daquela foto nós tivemos que desmontar tudo, para poder remontar. Por quê? Na hora que você bate o nível, eu estava assim, ó. E não tinha a ver com o compensado. Tinha a ver com o quê? Exatamente onde estava. Então assim, um bico estava assim, outro bico estava assim, o outro estava... pera, vamos ajustar. E daí foi onde nós fomos colocando. Esse negócio de ser um pouquinho perfeccionista atrapalha, mas tudo bem, né? Esse negócio é meio estranho. Ainda, assim, colocamos algumas coisas, terminamos, não ainda do jeito que a gente quer, porque ainda falta fazer alguns acabamentos, algumas coisas do modo que é para ser. Tanto que assim, tem parafusos que você precisa colocar, né, centrais, pregos, esses negócios. Por quê? Porque assim, ele precisa sentar e na verdade, eu descobri essa parte do compensado principalmente, ele precisa assentar no lugar também. Mesmo você parafusando, ele precisa assentar, porque nem todos são planinho. Eles são algumas pontas, né, um pouco envergadas.
Aí, e para a gente poder fazer isso? E pensar nisso, e de virar o negócio, e virar o outro, e virar, deu certo, vai, parafuso e prega. Era assim. Então assim, glória a Deus, está mais ou menos do jeito que a gente quer, assim, é bom porque assim, é experiência de algo, porque assim, eu nunca tinha feito assim, eu tinha feito de alvenaria, pequeno de alvenaria, então, na alvenaria é a coisa mais simples de você fazer, né? O que você vai fazer? Você vai pegar os blocos, você não precisa ficar colocando todo, não precisa encher de glue, não precisa nada disso, tá? O que você vai fazer? Você pode fazer ele como se fosse blocos e gavetas. Não vai rachar, não vai fazer nada. Por quê? Porque o espaço muitas vezes de um para o outro é isso aqui. Então não vai pesar no braço do pé, não vai fazer nada. Então acaba ficando até melhor. Mas glória a Deus. O importante assim, é o aprendizado, né? Vamos aí, o aprendizado. Ainda falta assim, essa parte de a iluminação. Vocês viram lá que nós ganhamos, né? Não sei se vocês chegaram a ver, o Josafá falou, nós ganhamos 3 luminárias de Paflon desse tamanho, ó. Quadradão, né? Nós ganhamos também. Então, fora essas daqui, nós ganhamos 3 grandonas de Paflon. E aí agora a gente está começando a investir um pouquinho, né? Fazer agora um pouquinho. Olha um pouquinho para trás ali, ó. Vocês vão ver que já foi, uma parte já foi coberta, agora falta fazer o acabamento, né? Já foi, então já está ali. Aliás, as laterais, elas também depois. É que assim, você colocar o isopor é uma coisa, depois tem que ver o acabamento, né? Porque o acabamento também que faz o isolamento, tem tudo isso aí. As laterais estavam abertas, ali o vidrinho ali. Então, assim, tem coisas que estão sendo feitas e agora entramos na parte de detalhes, né? Detalhes para poder depois, né, para finalizar ali na frente e tal. Algumas coisas que estão faltando. A princípio nós falamos que vamos deixar só esses 2, né? Esse aqui, aquele ali está orando já. Esse aqui também já quase, já está na posição ali, então a gente deixou assim exatamente por causa disso, porque assim, não era para usar, a gente estava vendo se a estrutura aguentava, então aquele ali já veio com uma estrutura, vai ser trocado, então a gente vai trocar a estrutura dele porque ele é maior, então ele ficando naquela posição ele vai pegar tudo, esse daqui vai pegar aqui, e aí depois a gente vai pensar o daqui, né, daí você vai falar, mas esse fio ficou aqui, vai ser ali? Não, porque o fio ia ficar pendurado, né? Eu tinha que arrumar um jeito de fazer ele ficar seguro em algum canto. Era só isso, tá? Era só isso. E a tomada das caixas já vai ficar aqui em cima, tudo. Assim, tudo já foi colocado mais ou menos para a gente poder tá projetando. E aí depois, na semana, a gente vai colocar as tomadas daqui, né? Que vai ficar aqui, para a gente poder já deixar essa parte já assim tudo ok, e depois só vir com essa parte de acabamento, a pintura com a tinta branca, né? Do restante que ficou faltando, aquela parte de cima que ficou faltando, ali, depois você vem e faz o acabamento e acaba. E aí, depois, aí vem com o produto para poder fazer a limpeza do piso. Aí vem a faxina geral. Lógico, daí a gente vai ver se de repente, terminando aqui já em sábado, o Rodrigo já vem colocar o carpete. Daí vai ficar tranquilo, né? Porque a gente está ainda vendo aqui, é sério, a gente ainda está aqui, hoje é a primeira vez que a gente está usando aqui, a gente pulou tudo, porque a gente está querendo saber se, conforme for pisando, como que ele vai se comportar, tá? Então a gente está fazendo todos esses testes, então tem tudo isso daí, esse daí é só colocou, não, esse negócio aí ainda vai um pouco além, então graças a Deus, e depois arrumar lá a cozinha, né? Então daí depois deixar tudo ela prontinha, e a gente pegou a madeira que a gente só vai ter ver ali o tamanho certo para poder fazer o local no banheiro onde vai ser o trocador, para poder fazer a troca, né, das crianças, fazer estilo de alguma coisa ali onde que é a parte do chuveiro, né, fazer essa parte, porque daí o que acontece? Com essas madeiras mais firmes, daí tem como você fazer a base e tudo, ainda que você coloque, né, você pode colocar mão francesa, mas também você pode colocar madeiras de suporte, né, meio, e assim, se for essa largura, mas se for ali ao lado, também dá para poder fazer normal. Então é tudo isso daí. Então assim, são coisas que nós estamos aí já projetando aí para esta semana. Se tiver, lógico, mais pessoas, a gente consegue fazer mais ações, né? Aí, enquanto um está na escada, o outro está em outro canto fazendo. E acaba ficando até melhor. Porque assim, a gente precisa agora só tentar essa semana, né?
conseguir aí fazer, finalizar, que é o nosso projeto até sábado. Então sábado a gente quer sair daqui já praticamente vai, se não for 100, 99% já pronto, né? Até vendo, eles falaram, em vez de colocar ali pintado na nossa ali, na parte de trás ali da sala de Deus, já vem um papel de parede para poder estar colocando ali, né? Alguma arte, sei lá, alguma coisa. Aí vamos pensar todos juntos, né? Acho que isso aí é legal também. Ver o que a gente vai colocar ali, e depois o restante é só a gente depois continuar, e daí depois quando for pra gente poder fazer aí entra essa outra parte da oração específica, né, pela rua. Aí a gente depois vai estar com as pessoas aqui internas, né, orando aqui, e as outras que vão sair pela rua, né, para poder estar intercedendo. Eu já percebi algumas coisas aqui na rua, então assim, tem um rapaz que passa aqui na rua que ele fica, aspas, demarcando o local. Isso é importante nós sabermos. Já percebi que tem algumas pessoas, vizinhos ali, porque um dia eu aprendi isso, daí é importante a gente saber. Quando você vai para um lugar, ou precisa localizar o lugar, você precisa ter alguns direcionamentos específicos, né? O primeiro deles é assim, qual é o homem de paz aqui da rua? Ou seja, qual é aquela pessoa que vai estar aqui te mostrando o que realmente é essa rua? Então isso é importante nós já estarmos. Então a vinda para cá não é só vinda. Então assim, já pega amizade com esse, com aquele. Até ali, né, numa das conversas com o rapaz do mercadinho, né? Fora ele já se autoconvidaram aqui para a inauguração, né? Já se autoconvidou, ele também já doou. Ele falou, você pode pedir 30, 40 pãezinhos aí para você fazer a inauguração da igreja. Eu, aleluia, né? Não tem problema, eu agradeço e recebo. É só isso. E assim são coisas que estão acontecendo, que Deus está mostrando para nós, tá vendo? Ó, é a presença, porque assim, ainda que a gente chegue e fale para as pessoas, elas querem olhar aqui de uma outra maneira. Então assim, vamos, assim, já estou pensando como a gente vai ter que ter duas placas, né? Uma placa para ficar no alto e uma para ficar aqui interno. Então assim, uma placa, um banner, alguma coisa do tipo, porque abriu a porta, você não consegue enxergar direito quando você está passando na rua. Entendeu? Então vai ter que ficar aqui interno, um banner grandão, alguma coisa. Já pensei naquele, eu não sei como que é o nome, daquele negócio que fica assim com a base e fica aquele arco ali do lado de fora, também já fui ver isso daí. E daí você coloca lá na entrada, vai muda, né? Na hora do culto, é outra história. O pessoal olha, opa, peraí, tá tendo culto. Entendeu? Então, assim, tudo isso daí, para quê? Para que no dia as pessoas olhem e falem assim, pô, tem algo diferente acontecendo. E é isso que nós temos que cada vez mais promover, essa presença de Deus. E pessoas que precisarem de visita, tudo, vamos embora. Que nem essa semana, o José foi lá na casa da irmã dele, né? Que dia que foi? Não, foi sábado, né? Foi sábado. Daí ontem eu e a Branca também fomos visitar uma família. Daí para ajudar tinha uma outra família lá junto. Falei, aleluia, né? Vambora. E uma das pessoas foi uma das pessoas que pediu ajuda para mim, se poderia ensiná-la diante de algumas coisas. As duas intercessoras, é isso que é bom, né? Então Deus já está direcionando para estas pessoas, não tem como ser diferente. Então isso é bom. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Direciona-nos diante da palavra que foi ministrada para esta semana. Que realmente, Pai, como a sua palavra já foi liberada e aonde o Senhor está, algo extraordinário acontece, que assim seja em todos os lugares que nós estivermos e em tudo que nós fizermos. Que a sua presença seja real e a sua presença seja manifesta. E que nós sejamos boca de Deus em todos os lugares que o Senhor permitir nós entrarmos e nós estarmos. Até mesmo, Pai, naqueles lugares que parecem, Senhor, não ter jeito, que a sua presença esteja ali e que a sua glória seja revelada. Desde, Senhor querido, a nossa casa, até, Pai querido, os lugares aonde o Senhor nos colocar esta semana, esta presença seja real. E que a sua graça, a sua glória e o seu poder sejam manifestos. E que no próximo culto, Senhor, nós possamos testemunhar de tudo que o Senhor fez. Que, ó Pai, nós vamos iniciar com um testemunho, mas que sejam mais testemunhos para a glória do seu nome. Muito obrigado.
Despede-nos debaixo da tua paz, do teu amor e da tua proteção. Que anjos batedores estejam, Senhor, nos levando em segurança para os nossos lares. Somos gratos ao Senhor pela vida, Senhor, do Adilson, da Jaqueline, pela vida do João Vicente, pela vida da Ana Júlia. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado e tem feito, Senhor, coisas extraordinárias acontecerem. Quero agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram presentes neste culto, e quero também orar por aqueles que não conseguiram estar. Fortaleça-os, mantenha-os na fé e faça com que eles, Pai, continuem crescendo no entendimento, na graça e na sua glória. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Na semana que vem, se